Oi, gente, eu sou a Tayana Rodrigues, eu já fui aluna do UniBH, hoje eu sou ginecologista e além do meu consultório eu também atuo no Sistema Único de Saúde, inclusive hoje eu tô aqui no SUS. E hoje eu vim falar com vocês sobre os métodos contraceptivos que o SUS fornece. Primeiro é importante reforçar que não existe o melhor método contraceptivo, e sim o método ideal para cada paciente. Então é por isso que o SUS fornece uma gama bem vasta de opções. Temos então os métodos não hormonais e os hormonais. Dentre os métodos não hormonais que o SUS fornece, a gente tem a camisinha ou condom, que antes a gente chamava de masculino e feminino, hoje a gente chama de camisinha interna e camisinha externa. Interna, né, porque a gente coloca lá dentro da vagina, e a externa que a gente coloca do lado de fora no pênis. Esse é o único método contraceptivo que protege de doenças sexualmente transmissíveis e deveria, né, ser usado em todas as relações sexuais, mas a gente sabe que infelizmente isso não acontece. Além disso, de método não hormonal, o SUS também fornece o DIU de cobre, que é um implante que a gente coloca dentro do útero, que libera continuamente cobre, e o cobre cria um ambiente hostil no útero, que vai impedir tanto a fecundação do embrião, quanto vai ser tóxico para óvulo e para espermatozoide, impedindo então a fecundação. Além dele, o SUS também fornece o método definitivo, que é a vasectomia e a laqueadura. A laqueadura é a ligadura ou retirada, né, das trompas na mulher, e a vasectomia ela é feita no homem. É um método muito mais simples, com muito menos riscos e complicações, mas ainda existe muito tabu. Então hoje a gente infelizmente ainda faz muito mais laqueaduras do que vasectomias, apesar do SUS fornecer opção para fazer qualquer um dos métodos. Em relação aos métodos hormonais, é importante entender que quando a gente fala de método hormonal, a gente tem os combinados, que tem estrogênio mais progesterona, e tem os métodos que contêm só a progesterona. A progesterona é o hormônio que vai fazer a ação contraceptiva. O estrogênio ele existe para manter uma regularidade no sangramento, porque a gente sabe que algumas mulheres que usam método só de progesterona, elas tendem a ter muito sangramento irregular. Então o estrogênio foi adicionado na fórmula para manter um padrão certinho de sangramento. Porém, o estrogênio, quando associado com a progesterona, ele aumenta o risco de trombose. Então nem todo mundo vai poder usar método combinado, ou seja, método que contém estrogênio. No SUS, de método combinado, ou seja, estrogênio com progesterona, nós vamos ter as injeções, que são aquelas mensais, que é dada todo mês, ou se não, as pílulas orais combinadas. Em relação aos métodos hormonais, mas só com progesterona, a gente tem as pílulas orais, tem a injeção, que é aquela dada a cada 3 meses, e também tem a mini pílula, que é uma pílula que contém uma dose mais baixa de progesterona, e ela é usada geralmente em mulheres que estão na lactação, ou seja, no pós-parto em que elas estão amamentando. Porque a amamentação em si já é uma contracepção, mas à medida que a criança vai crescendo, a amamentação deixa de ser exclusiva, aumentando o risco dela voltar, né, a ciclar e a ovular, então a gente precisa entrar com algum método contraceptivo. O SUS também fornece a pílula do dia seguinte, que pode ser tomada até 72 horas e é usada como pílula de emergência, né? Na verdade, esse nome, pílula do dia seguinte, também a gente está deixando de usar, porque senão a pessoa entende que só pode ser usada em 24 horas e não, ela pode ser usada em até 72 horas. E muita gente também não sabe que o DIU de cobre também pode ser usado como método de emergência. E a vantagem é que, né, uma vez inserido, a pessoa fica com uma contracepção ali por vários anos. Além disso, existia antigamente um método não hormonal fornecido pelo SUS, que era o diafragma. Mas o diafragma, ele saiu do mercado, agora que ele tem retornado, então o SUS, por enquanto, não está fornecendo mais o diafragma. O diafragma é como se fosse uma capinha que que a mulher coloca lá na vagina, tampando ali a entrada do colo do útero para evitar a gestação, e é inserido algumas horas antes da relação. Então hoje o SUS não está fornecendo diafragma, mas agora ele está voltando ao mercado e pode ser comprado. Em alguns estados brasileiros, por exemplo em São Paulo, também é fornecido um outro método hormonal, que é um método hormonal que contém só a progesterona, que é o Implanon, que é aquele implante que a gente coloca no braço subdérmico. É um método que dura 3 anos, que tem uma alta taxa de eficácia, mas infelizmente ele não é fornecido no Brasil inteiro, e mesmo assim nos estados que ele é fornecido, ele só é disponibilizado para pacientes específicas de um grupo de risco específico, então também não está disponível para todas as pessoas.
Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem me acompanhar no Instagram. Eu tenho Instagram profissional que se chama @doutorataiana_Rodrigues. E aí vocês podem me seguir lá, eu sempre tô falando, dando várias dicas, várias informações, vocês podem me mandar dúvidas também se tiver alguma. E espero que eu tenha contribuído um pouco com a formação de vocês.